todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite, seguidores do Brenda Pod, um encontro e tanto. Hoje recebendo José Ramos Filho, José da Silva Ramos Filho. José Ramos, gostaria que você mesmo se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória. Boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, depende da hora que você está vendo, né? A todas e a todos. E, Sérgio, meu nome quase ninguém conhece, mas a gente é obrigado a contar para os outros o que a gente faz. Eu sou daqui de Viçosa, nasci aqui aos 20 anos. Saí daqui e fui fazer uma coisa diferente em São Paulo, que era trabalhar com rádio e televisão, e morava na roça, minha casa nem luz elétrica tinha. E, por sorte, dia 2 de março de 75, eu cheguei em São Paulo, e no dia 2 de junho de 75, eu comecei a trabalhar na TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes S.A., hoje TV Bandeirantes, né? A Rede Bandeirantes Televisão. Fui aprender o que pouco conhecia a respeito de telecomunicações. Essas telecomunicações, naquela época, muito escassa para tudo e para todos. Digamos, aula sobre telecomunicações não existia em lugar nenhum. Só se aprendia trabalhando. Só se aprendia trabalhando. E o curso que eu fiz, todo mundo hoje fala dos cursos online, dos cursos por correspondência, hoje é eles aí. Foi nele que eu aprendi. Então, tudo que eu aprendi dentro de telecomunicações, de pequeno porte até os grandes portes, pequenos transmissores de milésimos de watt, até milhares de watts, eu aprendi tudo quase que por correspondência. Nas empresas americanas, nas empresas francesas, nas empresas italianas e alemãs. Eu consegui aprender graças embora eu morasse na roça, e a gente vai falar isso, que é uma ideia muito importante também para você que está nos vendo. Você pode aprender e fazer aquilo que você quiser, em qualquer lugar do mundo. Tá? Desde que você queira, você consegue fazer. O importante é saber onde você entra e a delicadeza com quem você trata, que eles te atendem perfeitamente bem. Zé, lá da Bandeirantes você foi para a Fundação Casper Libero, é isso? Sim. Também trabalhando com transmissores, com equipamentos. Você trabalhava na área de transmissão ou você trabalhou em várias outras áreas lá dentro também? Ô, Sérgio, uma coisa que eu aprendi a trabalhar dentro de rádio e televisão é que eu falo da iluminação do estúdio ao flash da torre. Aquilo que fica piscando à noite quando você passa em algum lugar. Em todas as áreas você passa. Tive que passar. Por quê? Para você aprender alguma coisa, você não pode ficar parado em uma área só não, de jeito nenhum. Porque senão você não consegue trabalhar em outras. Isso é importante, porque então depois você levou isso pro resto da sua vida, porque você está sempre se envolvendo em vários projetos, em várias áreas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais
do seu aprendizado em São Paulo, com quem você conviveu lá desses, né? A Casper Libero é Gazeta. Sim. Gazeta, sim, Bandeirantes. Sim, então você conviveu lá com Milton Neves, com essa turma. Sim. Eu aprendi com o senhor João Jorge Saad, que era o dono da TV Bandeirante, hoje é o Johnny. Johnny era o menino, um office boy lá dentro da casa, como o Ricardo Saad também era um office boy, e era um office boy que me pedia licença para entrar na hora de entrar o Jornal do Meio-Dia. Era um cara que me pedia licença para poder entrar na sala. Embora a televisão fosse dele, mas ele me pedia licença para entrar no controle geral da televisão, onde que a gente operava e emitia os sinais não só para a cidade de São Paulo, mas para depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro e depois para o Brasil inteiro, né? Via Embratel para tudo quanto era lado. E mais tarde o satélite também, que apareceu depois da minha estadia dentro do rádio e da televisão. Você chegou antes do satélite? Muito antes, sim, antes, claro, cheguei lá antes. Mas a transmissão toda via torre. Sim, é chamada estação troposférica, todas elas. Então tinha, para sinal sair de São Paulo e chegar até o Rio de Janeiro, ele tinha que passar em 4 pontos. De sair de São Paulo para Belo Horizonte, tinha que passar em 6 pontos. E depois disso, e calcule você para mandar lá para a Imperatriz do Maranhão a dificuldade que era. Então foi fácil cuidar aqui da TV Viçosa. Que é que você que também chegou para cuidar. Não foi difícil não, porque já era uma área que já era um know-how que a gente tinha de muito tempo. Aliás, é o seguinte, eu tenho a sorte de ter o meu primeiro emprego no Canal 13, porque eu nasci no dia 13, mas terminei a minha estadia hoje no Canal 13 de Viçosa e no 31 de Ouro Preto, que é na TV UFOP, que é 31. Então é uma coisa invertida da outra, que para mim me foi muito importante. Eu tive um aprendizado muito bom e que eu sugiro a tudo e a todos do Brasil que, se quiser, faz. E se você quiser e precisar, você faz. Ô Zé, e você também, quando formou, e você agora também você cuida das igrejas, dos relógios de algumas igrejas da região. É essa habilidade sua com os equipamentos lá que te trouxe a cuidar também do funcionamento dos relógios? Me fala um pouquinho. Faz o que faz, por exemplo, de Viçosa, da matriz, que faz os sinos tocarem, o relógio lá embaixo, não é isso? Sim, Sérgio. Vejam todos vocês que estão em casa e onde que for. Na eletricidade, você tem que aprender também engenharia mecânica. Além da engenharia elétrica e eletrônica e telecomunicações, que são áreas distintas, mas todas elas interligadas, você precisa de aprender também sobre engenharia mecânica. E eu sempre tive uma preocupação com o tempo. Veja você, digamos, 1 segundo é um tempo muitíssimo longo para mim, que trabalhei com a milionésima parte de 1 segundo e a bilionésima parte de 1 segundo, ou a trilionésima parte de 1 segundo. Então, para mim, 1 segundo é uma coisa absurda. É um universo inteiro, da durabilidade digamos, do desenvolvimento do universo inteiro. Essa foi o meu ponto. Medida de tempo para nós é 1 milionésimo de segundo, para mim é muito grande. Agora, e o bilionésimo? Ínfimo? Não, senhor. E você cuida de Viçosa, de Piranga também? Sim, Presidente Bernardes. Presidente Bernardes. Porque, veja, o tempo, para mim, sempre foi uma coisa muito interessante. Mas esses relógios são iguais? Não. Veja você, o da Igreja Matriz aqui de Santa Rita, do Santuário Santa Rita hoje, é irmão do que queimou em Notre Dame, no incêndio da igreja de Notre Dame. Eles são franceses. O daqui e o de Presidente Bernardo. São 3 que foram importados em São Paulo. Foi importado em 1952. 2 deles estão aqui na região nossa. Sendo que hoje eu fiz uma melhoria neste relógio, que ele trabalha hoje por GPS. Então hoje, o segundo que você ouve o relógio bater lá, saibam todos, é o segundo tempo universal coordenado, mantido pelo meridiano 0, que é lá em Londres. Então, se você chegar lá hoje, você vai ver que no visor eletrônico do relógio, ele está medindo 3 horas adiante, né? Porque o UTC nosso aqui, a hora de Brasília, é o UTC -3. Então, você vai ver nele lá esse ponto.
simplesmente o segundo hoje dele não é dele mais, é do tempo universal coordenado. Então, para dar estabilidade no sistema, porque ele tem que ter confiabilidade, né? E a gente faz as melhorias, que em inglês tem o nome de improvement, que é para justamente melhorar aquilo que existe. E a função de um engenheiro sempre é melhorar aquilo que já existe. Ou, se não criar, pelo menos melhorar. Mas o senhor acaba criando também, né? Vamos falar então? Sim. Porque o Zé Ramos voltou para Viçosa e começou a projetar na fazenda Indaiá, que era da família dele, transformar num espaço de convivência, num espaço de turismo rural. E como é que começou isso, Zé? Você veio de São Paulo com essa intenção? Você chegou aqui e isso apareceu? Sim, Sérgio, veja, o que é importante para todos nós. A parte de turismo, justamente onde vocês trabalham com turismo mais tempo do que eu fui convidado pela Emater a fazer parte do turismo aqui em Viçosa, em 2003. E eu aposentei em 2007, onde trabalhei em São Paulo até 2009. Mas de 2003 para cá que eu aprendi a trabalhar com vocês. Eu não sabia que eu sabia trabalhar com turismo. É uma coisa aí, eu não sabia que eu sabia. E como entre outras coisas, eu não sabia que eu sabia trabalhar com radares do aeroporto. Eu não sabia que eu sabia viajar e aprender outras coisas com tantas outras pessoas no mundo inteiro. E aí ele começa fazendo Indaiá, começa tacho de cobre, roda d'água, espaço para convivência, e aí começa a plantar uva, aí o Zé já tá televisão, relógio de igreja, e ele começa a produzir uva e depois começa a produzir vinho. É isso mesmo? Sem dúvida. Eu aprendi a parte de vinho com o professor Sérgio Motoic, daqui do Departamento de Fruticultura da UFV, e ele ensinou para minha irmã e para mim também como criar uma plantação de uvas e depois, naturalmente, fazer vinificar, né? Porque você também tem uma relação com a Itália, né? Você fala italiano, Tenho. Quando eu fui à Itália para aprender um transmissor de televisão que hoje estaria trabalhando lá em Maceió, eu fui aprender esse equipamento. E eu conheci esse pessoal da Itália numa exposição em Las Vegas. E de lá é que eu aprendi e fui chamado para aprender essa parte de transmissor de TV em italiano. Lá você tomou uma picada da mosquinha italiana que te fez produzir vinho aqui. Sem dúvida. Mas lá eu fui conhecer como é que era feito o vinagre balsâmico e outras coisas relativos ao vinho. Não é? Eu aprendi lá com eles. E é uma cultura que eu toda a vida tive muita vontade de aprender. O conhaque também, né? Assim, a região do conhaque, né? Embora o conhaque não se pode falar, que é específico da França. Sim. Não é? Ele é específico lá da França, mas a gente, eles ensinaram pra gente. Acho que acharam a gente com uma cara de bonitinho, não sei o quê, mas pelo menos ensinaram como é que era feito. E você começou a plantar uva, leva um tempo para a uva produzir, leva um tempo, questão o clima nosso aqui, a princípio não é tão favorável à produção de uva, né? Como é que foi esse começo? Interessante, Sérgio, a plantação de uva na região nossa aqui de Minas, principalmente aqui na Zona da Mata, ela tem o inconveniente da umidade. Ela tem o inconveniente da umidade, a serração, né, que tem um nevoeiro aqui, e tudo isso é um problema para a gente. Uva não gosta de água. Principalmente da serração. Ela tem algumas doenças nela causadas pela umidade. Ela gosta da umidade, sim, no pé. Haja visto que hoje as melhores plantações de uva estão lá no semiárido mineiro, que na área de São Francisco, porque lá na área de São Francisco não tem nevoeiro, né? Então, quer dizer, é uma das vantagens. Outra coisa, terra plana, onde ela precisa receber uma quantidade muito grande de sol por dia. Na região nossa aqui, vocês sabem a quantidade de montanhas que temos, a quantidade de sombra que temos. É um problema. Não é isso? Uhum. Então, esse problema, para nós, não é interessante. Ele não é favorável. Mas se produz uvas aqui na região, sim, senhor. Porque Minas Gerais agora está criando, inclusive, né, já foi criada uma associação dos produtores de vinho de Minas Gerais.
É uma associação que já nasceu com 62 produtores. Quer dizer, quando você começou, né, ainda estava, mas agora a Embrapa, por exemplo, aquele trabalho que fizeram de alterar o período, né, fazem 2 colheitas, umas eles praticamente perdem e faz a segunda colheita no período seco, que é onde tem uma condição um pouco melhor para fazer. Minas Gerais começa, principalmente no sul de Minas, mas como o Zé também disse, né, na parte de Cerrado, já a produzir vinho também. Então nisso você também foi inovador, né, em estar produzindo a uva, e na época teve um pouco de dificuldade também para fazer registro, porque não era, o Estado não estava tão interessado em apoiar a produção como começa agora, vendo que o turismo, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que do turismo é aquilo que você, né, às vezes fala, que as pessoas não têm a noção de quanto que o turismo pode trazer de desenvolvimento para um lugar, não é isso? Sem dúvida. Quando se fala de vinho, fala-se do Rio Grande do Sul. Mas eles também pastaram lá quando implantaram o sistema. Minas Gerais não é nada diferente. Agora, eles devem ter tido algum tipo de subsídio, algum tipo de ajudas lá para que fizessem isto. Sim. Nós aqui não tivemos nada disso. A gente começa do nada. Não é a gente começamos do nada. Simplesmente porque o turismo mais tarde, embora insípido aqui na região nossa, é um turismo muito frágil, nós conseguimos tentar trazer alguma coisa, seja do Rio Grande do Sul ou de outros lugares, de outras culturas que tinham. Aqui, o sul de Minas usou dele, que seja algum italiano, algum francês ou alguma outra coisa. Sim, estão produzindo, inclusive, em outros lugares, por exemplo, Tiradentes, Coronel Xavier Chaves, produzindo a uva e fazendo a vitificação no sul de Minas, em Caldas da Imperatriz. Sim, conheço inclusive lá o laboratório deles, já fizemos cursos lá de enologia lá com eles, né? Já fizemos cursos, o que eu tenho um certo respeito por todos eles lá, que são gente muito boa, ensinou pra gente, não quer dizer o pulo do gato, porque o pulo do gato nem sequer é ensinado a quem quer que seja, né? Pulo do gato, você tem que ter sua mão ali. Sem né? dúvida. Mas estive eu e a minha irmã Heloísa lá, durante uma semana fazendo um curso sobre isto. Porque lá em Caldas eles têm um certo know-how já disso aí. Embora padeçam algumas dificuldades, talvez até mais do que a nossa aqui, devido à umidade, sim, o tempo do sol por dia, né? Esse problema. Então, o que eles têm feito é produzir a uva fora, e aí colhe a uva de noite, no final da tarde, viaja com ela num caminhão frigorífico a noite inteira para começar a produção no outro dia, já no sul de Minas. Né? Começam a andar as coisas. A gente fala nisso porque você teve na Itália, por exemplo, né? E é um país hoje muito desenvolvido do turismo, e eles aproveitam cada detalhe que tem lá. Então, se tem produção de vinho, se tem produção de amora silvestre, eles capacitam as pessoas para que produzam aquela amora, para que ela seja preparada para o mercado, e aquilo vai para a gastronomia do lugar e começa a render dinheiro, né? Ora, veja você, pela visão empresarial que eles têm no que tange ao turismo, porque o turismo para nós, aqui, é terrível. Você sabe perfeitamente bem disto, que o turismo aqui para nós é para gente que quer sair para passear. É completamente contrário. Aquilo é uma indústria onde ela tem, como se fosse 7 horas da manhã, você marcar o cartão e trabalhar o dia todo até no outro dia 7 da manhã, né? Sem 1 minuto de intervalo. Isto é a nossa parte. Nós não conhecemos isso ainda. Nós não aprendemos isto ainda. Mas eu vou aproveitar, eu vou chamar um intervalo e nós voltamos para falar de turismo, para falar de circuitos e para falar de viagens no sentido do turismo rural. Todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida.
Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta, Brenda Pode, um encontro e tanto. Hoje com José da Silva Ramos Filho. José Ramos, nós estávamos conversando, né, do turismo, falando das possibilidades, né, do turismo. Minas Gerais tem uma gastronomia muito forte, né, já incorporada na nossa cultura, todo mundo já conhece, e agora começa-se a comercializar de verdade a gastronomia mineira. É mais uma forma de desenvolver o turismo e, como você disse, do turista ir para passar uma experiência e não para viajar simplesmente, né? Sem dúvida. O que todo mundo pensa no turismo é que o cara está indo só para passear. Não. Pelo contrário. A bagagem de conhecimento que no final do dia ele recebe, a gente bombardeia o visitante com informações 24 horas por dia. Ou seja, se você pensou que você iria descansar fazendo turismo, saibam todos. Se você pensou isso, no final da tarde nós vamos ficar muito frustrados porque a informação nós temos que transmitir para vocês. E nunca, veja você mais uma vez, nunca pensar que isso você foi lá só para passear. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E eles... a gente está cada vez mais aprendendo isso aqui, né? Sem dúvida, turismo, você tem que de aprender. Experiência, turismo de Sem vivência. dúvida. E a gente já fazia isso, só não sabia que o nome era esse, né? Porque a pessoa vai visitar, vai tirar leite da vaca. Eu uso sempre esse exemplo, por exemplo, tem um passeio turístico tradicional na França, custa 300 euros por pessoa, vamos falar de R$1.500, e a pessoa vai lá para tirar o leite da cabra. Na verdade, ele tem uma experiência, né? Ele conhece o processo, ele prova vários tipos de queijo, né? Mas ele paga por isso e quem está recebendo entrega um produto também de alta qualidade, né? Aqui na região nós temos esses produtos turísticos. Eu falo o caso da cachaça, o caso do café, o caso do queijo, né? E nós temos ainda algumas atrações diferentes, como o caso, né? Você produz vinho, outros lugares também já começam a produzir vinho, outro produz geleias e outros produtos. O Zé Ramos falou da Emater, né? Ele foi convidado à Emater e a Emater tem feito isso, né, com vários outros entes também, trazendo, já que ele produz ali um produto, vamos colocar uma compota, um doce, né? Ele tem que atender à vigilância sanitária. Então ele teve que investir, teve que se preparar. Ele recebendo turistas é um aumento também no financiamento deles, né? Sem dúvida. E essa troca de saberes da Emater é extremamente louvável para todo mundo. Porque quando a gente pensa que está lá na roça, você está lá sujo de barro, sujo de poeira, de resíduo de café, resíduo de tudo que você tem lá. Você pensa que você não tem valor. E, no entanto, a gente tem valor. Todos nós temos nosso valor, nossa qualidade, né? Então, mesmo porque a produção, né, de alimento no Brasil, basicamente 70% do que nós comemos do campo vem da agricultura familiar. Sem dúvida, da agricultura familiar. E isso aí é um negócio importante para que todos nós tenhamos o aprendizado a cada dia que passa mais, fazendo com que a agricultura familiar esteja dentro da vanguarda técnica, ou seja, muito atualizada, que antigamente se fazia de um certo jeito, hoje você tem que fazer completamente diferente, atendendo a exigência, né? Porque você já percebeu, se alguém comer um produto de lá e passar mal, o que seria?
Para qualquer um de nós? E aí, e quando ele produz um produto de alta qualidade, nós temos a região nossa, nós vamos falar, né? A gente sempre fala do doce de leite Viçosa. Todo lugar que se produz um produto chega no nível do doce de leite Viçosa, acaba que isso vai se espalhando. Então nós já temos bons doces de leite em Coimbra, em Senador Firmino, né? E já vai crescendo o mercado em torno dele. Quando você, né, o turista fica no turista no mundo inteiro, a gente aqui em Minas Gerais, nós estamos muito acostumados com doce de leite, com queijo, com cachaça, com café, mas no resto do mundo são iguarias, né? E o turista fica doido para conhecer. Claro, eu vejo você, um pouquinho do trabalho nosso na Assembleia Legislativa também, fazendo os trabalhos sobre turismo e implantação de ferrovias e etc. O que a gente passa no Mercado Central, o pessoal procurando doce de leite Viçosa, pela qualidade e o esmero e higiene sobre esse doce de leite, entendeu? É aí que está. Isso vai espalhando para a região. Sem dúvida, é por aí que está. Além do sabor e o cuidado ao criar esse doce de leite Viçosa, que não é qualquer um que cria, não. Isso aí não... Pois é, o que é uma grande vantagem, que já tem gente em volta aqui produzindo ótimos doces, quer dizer, essa ciência, ela vai passando, mas o que o Zé falou, no alto nível. E para isso ela precisa, né, produzir num preço melhor e recebendo turistas, por exemplo, na sua fazenda, você agrega mais valor ao seu negócio. Claro, porque o turista, ele chegando lá, ele quer ver como é que é feito. Não basta você dar um panfleto para ele dizendo que está feito dentro das normas. Se ele puder ver, ele leva muito mais garantia para a gente, não é? E para ele também. São um negócio muito interessante isso aí. E o mineiro não tem jeito. O mineiro ele vai apresentando as coisas, mas ele vai contando história no meio, né, Zé? Tem que ter. A história você precisa de ter. Por quê? Como é que aquilo chegou até lá? De onde nós copiamos aquilo? Será que copiamos? Porque sim, copiamos, porque no mundo inteiro se copia. Você vai lá num lugar, aprende alguma coisa, e por que não trazer para cá? A gente passa dificuldades absurdas para poder implantar. A gente aqui com o turismo, você muito bem sabe disso, a gente tem dificuldades absurdas. Mas, quem sabe? O que acontece com o turismo é que alguns destinos turísticos, né, já são destinos por conta própria. Tem praia, ou tem, né, cachoeira, cada um tem que achar os seus atrativos. E no mundo inteiro o turismo é feito regionalmente, nunca só localmente, né? Então a gente ainda tem muito que aprender, mas Minas Gerais já começa a caminhar, em outras regiões de Minas Gerais já está caminhando mais fortemente, porque, né, o turismo leva tempo para sair do papel também, né, Zé? Pois é, o turismo leva algum tempo para sair do papel. Hoje, nós, desde 2003, que a gente tem trabalhado com ele aqui na região, a gente sabe que, entre todas as dificuldades, acho que evoluímos bastante nessa área. Não é em todas as áreas, porque você tem o turismo religioso aqui, você tem o histórico, você tem várias atitudes turísticas, que eu quero chamar de uma atitude turística, para que você chega no final do dia tranquilo e aprendeu alguma coisa e viu também que eles fazem em outros lugares do mesmo jeito da gente. Eles também lutam para fazer igual a gente. Porque aqui o que a gente tinha, que era muito interessante, né, que a gente que movimentava, né, a logística da região, era o trem, né? E o trem foi abandonado em 96, 97, foi sendo abandonado. E hoje, né, a expectativa é retomar. Já, você sabe, você tem um projeto da Viçosa Cajuri já entregue. Essa semana passada foi entregue o projeto Estação Central de São Geraldo para a estaçãozinha lá em cima no Mirante, né? Que é um produto turístico fantástico também, né, Zé? A Serra de São Geraldo é um lugar, um atrativo muito bom, né? Sem dúvida. É claro que nós não vamos falar aí que o disco voador aparece lá não, hein? Não. O disco voador também diz que ele anda por lá. Lá eu nunca vi ninguém lá não de disco voador, não. Mas é um local muito interessante e que precisa ser muito melhor explorado. A Serra de São Geraldo é uma serra belíssima, do tempo do imperador Dom Pedro II. É um trabalho que praticamente é abandonado lá, né? E é de uma importância capital para toda a nossa região. Você está falando de disco voador, ele está falando brincando, sério. O que ele quer dizer? Né? Você pode, para o turismo, você tem que se inventar e reinventar também. Então, né, por exemplo, na Chapada Diamantina, Mucuxi,
que é um destino turístico e tal, lá em Mucugê tem o aeroporto de disco voador. Mas é claro. E por que nós também não podemos ter aqui? Entende? No Rio Grande do Sul tinha um restaurante, a pessoa tinha um restaurante e ele queria desenvolver o restaurante e foi um consultor. O consultor olhou, tinha uma minazinha de água lá no fundo. Uma mina lá que ele não cuidava da mina. O consultor falou, é aqui. Transformou aquela mina na fonte dos desejos, e aí os casais vão lá e se apaixonam. Então, inventou uma coisa, o turismo dobrou a venda do restaurante dele por uma coisa que, entre aspas, não existia. É a mesma coisa, você vê a fonte de Trevi lá na Itália, todos vão lá e jogam uma moedinha para poder voltar depois. Esse senhor aí que vocês referem deve ter passado por lá, aprendeu com eles e aplicou aqui. E deu certo, não é? São tudo coisas... tem que ser assim, sempre copiando uma coisa do outro. E a Serra tem um atrativo importante pela ferrovia, porque na época essa subida da Serra de São Geraldo foi a obra de engenharia ferroviária mais importante e inovadora do planeta na época, né? Foi feito pelos ingleses, que eram os maiores entendidos disso, e um pouquinho antes, ao mesmo tempo, estava sendo feita a de Petrópolis-Teresópolis, que usaram cremalheira, né? Essa nossa aqui é a chamada SA, Simples Aderência, porque a cremalheira aqui seria muito mais cara de fazer do que... E o espaço também, né, na Serra era relativamente grande e bom de fazer, era por simples aderência. Com toda a segurança do mundo, ela também foi, haja visto nunca ter tido acidentes lá nessa serra, o processo de alta engenharia, uma engenharia de 1885, não é? Porque a estação de Viçosa foi em 1885. Mas quem vê o desenho hoje acha que aquilo foi feito com drone. De jeito nenhum, não. Aquilo foi feito à mão humana mesmo. Não tem uma roda de nem caminhão, nem carro, nem nada. Não. No máximo animais. E o mato que tinha na região ali, né? Lembro que ali ela é feita dentro da floresta e que na época eles fizeram um trabalho belíssimo lá sobre isso de engenharia. E está lá ainda esse trabalho, né? E só isso já valeria o passeio, né, Zé? Fazer até o Mirante. Ainda mais aquela vista maravilhosa, o acesso à bicicleta, né, passeio. Há um desnível da estação de São Geraldo até cá em Coimbra de 380 metros, altitude com 380 metros. Eles fizeram aquilo ali, digamos, na pá e na picareta. E a obra de arte que está lá dentro do mato, parece uma obra de arte romana. De tão bonita que os lugares todos que são feitos na Serra. Eu conheço todos eles e vale a pena quem passar de moto lá, dá uma olhada. Para um pouquinho ali, perto onde tem aquela caixa d'água preta lá. Cuidado com os marimbondos, que ela está cheia de marimbondo e de abelha e de tudo quanto é coisa que pica, você acha lá. Então você deve de conhecer as obras de arte que tem ali na Serra, que parece, feitas da Suíça. Que na Suíça tem outra linha parecida a essa daqui. Aliás, a nossa estrada de ferro foram todas copiadas da Suíça. Não é? Assim como a Serra do Paranapiacaba em São Paulo, também copiada da Suíça. São duas do mundo ainda funcionando. A Serra do Paranapiacaba até Piaçaguera, lá em Santos, e essa daqui da nossa região. São uma das melhores áreas de engenharia que o Dom Pedro II passou por elas, né? Zé, e você atua no circuito de Serras de Minas há bastante tempo, né? E você roda esses municípios da região, conheceu, você já disse que, né, um pouco já andou, mas você acha assim, né, o que nós precisamos? Precisamos de uma ferrovia, né? Para fazer esse turismo andar mais ainda na região. Claro, veja você, pior é que grande parte dos municípios aqui da região estão passando pela ferrovia. Então, por que não usá-la? Não é? Outra coisa, ela está ligada ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro, também lá em Campos, em São João da Barra, no fundo, São João da Barra. Não tanto Campos, mas São João da Barra. E essas linhas que passam aqui, todas elas estão alimentando um dos maiores portos do Brasil. Então, por que não ativar isso de novo, não só para passageiros, mas também para carga? E outra coisa, ela liga da Estação Central de Belo Horizonte
ao Porto do Açu. Sim, Belo Horizonte, Ouro Preto, Sim, Mariana, vai Ponte passar em Nova, Acaiaca, Viçosa, Barra Longa e vamos nós. e vai em frente, né? Isso pode trazer desenvolvimento para toda essa região. E para quem não conhece o Porto Açu é um porto privado, né, foi projetado pelo Eike Batista, hoje pertence a 5 grandes empresas, é o porto que mais cresce no hemisfério sul do planeta e que deve passar o Porto de Santos até 2030, 2032, deve passar o Porto de Santos em produção. Por que todo mundo fala do Porto do Açu? Ele é um porto, digamos, mecanicamente e geograficamente muito bem colocado. É um porto que você não precisa de usar o assoreamento e desassoreamento dele, porque o calado dele é muito bom. Então, outra coisa, largo o suficiente, você pode expandir o tempo que for, as estradas até lá são boas e tem como ampliar ainda muito mais as estradas, e o estrangulamento da Serra do Mar em Santos, vocês conheçam, porque tem que passar no centro de São Paulo para chegar até lá. Então há um gargalo em tudo quanto é ponto, ao passo que o nosso lado aqui não é tão difícil de jeito nenhum, mas ele está relativamente, digamos, longe, mais do que 70 quilômetros, dos grandes centros urbanos. E isso é muito importante para todos nós. Zé, nós estamos encerrando nosso papo aqui, né? E só para encerrar, então, nós ainda temos a cereja do bolo dessa ferrovia, que seria o Belo Horizonte Ouro Preto, né? Por que não? E sabemos da necessidade de Belo Horizonte Ouro Preto, e quem trouxer a ferrovia até Ouro Preto, para chegar até qualquer outro lugar, é fácil demais. Vamos seguir em frente. E por que não? Vamos seguir em frente. Zé, muito obrigado. Agradeço você. Boa noite a todos. Brenda Pode, um encontro e tanto.